A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Bom dia, agora 2 horas e 5 minutos do dia 15 de 10 de 2025. Esse barulho que vocês estão escutando de helicóptero é o abençoado do ar-condicionado. Não vou reclamar porque agora ele está gelando, porque dias atrás ele estava quente e não estava funcionando para nada. Mas vamos dar continuidade na nossa leitura da carta aos Romanos, a partir do capítulo 3, amém? Só para poder ressaltar, o capítulo 3 é uma continuação do capítulo 2, do versículo 17 até o 29. Agora a continuação será do versículo 1 até o versículo 8, tá bom? Então vamos lá. Que vantagem então tem o judeu, ou que proveito há na circuncisão? Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque foram-lhes confiados os oráculos de Deus. E se algum deles não creram, a sua incredulidade... Eita glória a Jesus! E se algum deles não creram, é uma pergunta, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? É outra pergunta. De forma alguma, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras e vençam quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por tomar uma vingança? Eu falo como homem. Isso Paulo colocou entre parênteses. De forma alguma, pois então como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos como somos caluniosamente reportados e como alguns afirmam que dizemos? Façamos o mal para que venha o bem. A condenação tais é justiça, é justa. Da glória a Jesus. Irmãos, quero ressaltar que essa passagem, o segundo capítulo da carta de Romanos, ou minha leitura é muito fraca, ou Paulo colocou muitos trava-línguas, porque misericórdia, eu acho que para poder ter um compreendimento melhor aqui, seria ler na versão NTLH, a nova tradução de hoje. Então, pelo capítulo 2, pode parecer que não havia vantagem em ser judeu ou ser circuncidado, mas Paulo listou muitas vantagens judaicas. Em nossos dias, é uma vantagem ter pais cristãos, ir à igreja, ser batizado, frequentar uma escola cristã e ler a Bíblia, mas nenhuma dessas vantagens pode nos salvar. Esse comentário aqui é muito interessante, verdade. Muitas pessoas acham que é filho de crente, é neto de Deus. Negativo. Não. A salvação ela é individual para cada um. Nós podemos escolher não caminhar. Deixa eu tentar reformular o que eu quero dizer. Nós podemos escolher caminhar junto de outras pessoas para poder ficar firme na fé, em comunhão com outras pessoas. Mas agora a salvação é individual com cada um. É entre cada um e Deus. Amém? Sobre o versículo 3, que fala bem assim: e se algum deles não creram, algum dos judeus não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Tem um comentário que diz bem assim: mesmo que alguns judeus não creram, Deus será fiel ao seu pacto e cumprirá suas promessas. Paulo se referiu especialmente às promessas centradas no Messias, Jesus Cristo. É forte, glória a Deus. Agora vamos dar início agora ao versículo 9 de Romanos 3. E o título dessa passagem, vamos colocar dessa parábola. Não vou dizer parábola porque não sei explicar aos irmãos. Mas tem um título antes de iniciar o versículo, do versículo 9 até o versículo 20. E assim diz: então o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma.
Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas enganam. Veneno de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor diante de Deus. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo se torne culpado diante de Deus. Por isso, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, porque por meio da lei vem o conhecimento do pecado. É verdade. Isso é verdade. Glória a Deus. Ninguém pode obter justificação por meio da obediência aos requisitos da lei. Ela nunca teve o propósito de ser um meio de salvação. O principal propósito da lei era revelar o pecado em toda a sua extensão, apontando assim para a necessidade que o homem tem do dom da justiça. Glória a Deus. Do versículo 21 até o versículo 31, que é o final do capítulo 3, vai nos dizer assim: justiça através da fé. Mas agora a justiça de Deus se manifesta sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. A justiça de Deus, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados que são passados, na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que nele, para aquele, eita glória a Jesus, para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? É uma pergunta. É excluída. Por qual lei? Das obras? É outra pergunta. Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E ele Deus, somente Deus. Eita glória, começou o trava-língua aqui, irmãos. Misericórdia. Pera aí, eu acho que eu tenho que ler primeiramente, depois eu leio para vocês. Oh, glória a Jesus. E assim fala. Vamos voltar de novo aqui. Para declarar, eu digo, a sua justiça neste tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É ele Deus somente dos judeus? Não. É ele também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que há um só Deus que justifica a circuncisão pela fé e a incircuncisão por meio da fé. Anulamos então a lei pela fé? De forma alguma. Antes estabelecemos a lei. Um trava-língua de Paulo aqui, só misericórdia. Tem um comentário aqui da Bíblia que vai dizer bem assim: será que o Evangelho anula a lei? Para responder essa pergunta, Paulo considerou a casa de Abraão no capítulo seguinte. Então, vocês só saberão agora sobre essa pergunta de Paulo no capítulo 4 de Romanos. Se você estiver vendo esse vídeo
e querer ler antes de eu publicar o próximo vídeo do capítulo 4, já leia esse capítulo da Bíblia. Torne o conteúdo da Bíblia constante para ti. Amém? Aparentemente aqui parece que eu não estou lendo muita Bíblia não, mas porque é cada trava-língua, é cada pergunta em cima de frase, a gente fica meio bagunçadamente. E agora são 2h15 da manhã, então minha mente não está lá aquelas coisas. Mas nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça que foi depositada em nós, pela misericórdia de Deus para com a vida de cada um de nós. É lá em Efésios 2 que fala: agora sois salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras. Mas tem outra coisa: a fé sem obras ela é morta, porque o cristão que tem fé em Jesus Cristo, ele faz obras, mas não é pelas obras que ele será salvo, é somente pela a fé. Porque se nós fôssemos salvos pelas obras, muitas pessoas iriam contar vantagem pelaquilo que elas fazem. Eu ajudei fulano, então várias pessoas que não estão na presença do Senhor Jesus Cristo, ele vai falar: eu vou ser salvo porque eu sou bom, porque eu ajudo. Não. Quando nós somos cristãos, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, que nós somos pó perante Jesus Cristo, nós reconhecemos imediatamente que nós somos ruins. A nossa natureza ela é pecadora, a nossa natureza ela é ruim, nós não somos nada perante Jesus Cristo. Nós só somos justificados através da fé em Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer que aos pés de Jesus nós não somos nada. Então nós somos salvos pela fé. E a justiça é através da fé em Jesus Cristo. Amém? Então para o próximo capítulo fica a pergunta que Paulo deixou aqui nos últimos versículos: anulamos então a lei pela fé? E ele responde: de forma alguma, antes estabelecemos a lei. E a partir do capítulo 4, ele vai dar um exemplo de Abraão respondendo esta pergunta. Não Abraão respondendo, mas ele respondendo através do exemplo de Abraão. Amém? Fiquei com essa passagem de hoje no nome santo de Jesus Cristo. Espero que vocês estão acompanhando cada vídeo desse, e para que vocês venham ter o entendimento desse livro de Romanos. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.